Boa noite. Ajeitar aqui o cabelo. Estão me ouvindo, me vendo? Espera. Ó, o Henrique já entrou. Henrique. Oi, Henrique. Tudo bem? E Entramos? aí? Acho que a transmissão tá boa hoje, né? Ah, é? Bom, continue assim. Tô vendo. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Tá em casa? Tá no consultório, né? Não, esse Não, você aqui tá é em um casa, tá em escritóriozinho casa. que eu montei na minha casa. Ah, tá. Isolamento E... aqui. Pois é, eu também tô em semi-isolamento. Agora já estão começando a recrutar para as ações do Covid na UFV. Também no Ah, sim? hospital vai ter alguma coisa. Vamos ver. Então, já tem gente fazendo Aqui, pergunta filosófica ali embaixo. Quem são eu vocês? não vi. Pois é, você sabe quem você é? Rapaz, tô há uns 30 e tantos anos tentando descobrir. Mas a gente Pois chega lá. é. Então, a gente vai mudar um pouco agora as lives, né? E vamos falar um pouco sobre eu acho que, pelos meus cálculos, a gente vai demorar 2 anos e meio para acabar esse livro, cara. Ah, é? O que eu acho ótimo, porque, Tem enfim, aquela máxima do. Tem aquela máxima do sujeito que fala, poxa, para ler todos os livros que eu gostaria de ler, tem tempo suficiente, só uma prisão perpétua eu conseguiria ficar lá exatamente. quieto vendo isso tudo. Exatamente, cara. Então, você tá com o seu exemplar aí que eu te dei, cara? Tô, presentão. Então, Cadê? Tá aqui? Tá aqui. eu Mas acho antes que vamos recapitular o seguinte, bom, só para quem tá de fato, vamos levar a sério a pergunta aí. Quem Tá. perguntou o que que é isso aqui, né? Quem é a gente, né? Uhum. Então, eu sou Henrique, médico neurologista aqui do Rio. Farnetano. Eu sou o Bruno, eu sou médico clínico. Fizemos residência no mesmo período lá no Rio de Janeiro, meados de 2006, 2007. E a E há algum ideia tempo a gente já está aqui, né? Nesse é bate-papo. fazendo esse bate-papo toda quarta-feira, às 21 horas, com alguns. Primeiro, analisando algumas frases sobre medicina, e agora engatando aí numa conversa sobre um livro chamado O Homem Exato. Medíocre. A ideia É, é um bate-papo rápido sobre temas extratécnicos, assim, né? Da nossa atuação uhum, médica, né? Reflexões, enfim, relação médico-paciente, a postura biográfica do profissional de saúde, coisas assim. exatamente, sair um pouco do clássico, né? Isso. O livro que você tá, foi o que eu te dei. Vê se, eu costumo datar os livros. Tá de 2009 aí? Na primeira página? Eu costumo, cara. 2012 ou 2013. Ah, deve ser 2012. Então, eu conheci esse livro em 2012 por indicação do nosso amigo Felipe Moura Brasil, que ele me indicou fortemente ler esse livro. Então, eu comprei Uhum. e é o tipo do livro que ele é intenso. Cada frase do livro ela vem como uma pancada. E a gente não Sim. sabe em quem que é a pancada. Eu estava lendo, eu não sabia se era em pessoas que eu conhecia ou se era em mim a pancada. Então é um livro que nem uma vírgula dele, nem um artigo indefinido dele, ele é leve. Ele é absolutamente denso. Denso. Tá? O José Engenheiros, ele tem uma característica interessante, porque assim como o meu avô, que veio da Itália, ele teve o nome dele traduzido para a Argentina, né? O nome do meu Ah, avô é? era Biagio Farnetano, e chegou aqui e foi traduzido para Brás Farnetano. O nome original do José Engenheiros, que é argentino, é Giuseppe Ingenieri. E ele, Ah, não sabia. quando ele chegou na Argentina, ele foi traduzido para José Engenheiros. Uhum. E ele é um médico, ele foi da cátedra de neurologia também. É um Eu jurava que era sujeito psiquiatra. também, né? Ele foi psicólogo, psiquiatra, filósofo, ele deu aula de psicologia, de medicina forense, ele foi um legista também, trabalhou na polícia muito tempo, foi fundador do Partido Comunista, foi fundador de um movimento revolucionário de esquerda na Argentina. Então é um sujeito muito inserido na questão social, política,
E é uma mente realmente acima da média. Esse livro, O Homem Medíocre, ele vem de aulas que ele deu de filosofia. Tá? E ele montou um grupo de estudo de filosofia depois. Esse livro ele vem de aulas de filosofia, mas eu sempre confundo data. Mas eu acho que é de 1910, alguma coisa. E aí a primeira edição do livro veio após essas aulas que ele deu. Depois isso foi algumas edições foram refeitas com uma colocação de novas posições dele e reorganizando os capítulos para que ele ficasse mais palatável. E a nossa edição é a última que ele fez. E, enfim, o próprio nome do livro tem um subtítulo, né? O Homem Medíocre, um pequeno ensaio de moral e ética dirigido para os jovens. Isso é interessante. E a gente vai começar pela introdução e o capítulo 1. A moral já começa magistralmente, né? Não, aí que tá, ele já começa pegando pesado. Eu vou te passar a palavra na primeira frase do livro, que só essa frase já dá pra gente conversar a live toda. Porque a moral dos idealistas, a primeira frase, que é a emoção do ideal, ele começa dizendo o seguinte: se você dirige sua reflexão visionária para uma estrela, estende suas asas em direção a essas altitudes inacessíveis, ávido de perfeição e rebelde contra a mediocridade, é porque possui dentro de si a mola propulsora de um ideal. Então ele fala, se você dirige a sua atenção para algo inacessível, para as estrelas, e aí ele já usa uma linguagem simbólica, né? Ele fala que você possui uma mola propulsora de um ideal. O que você acha dessa frase, Henrique? Aí eu passo a palavra para você. É interessante que ele começa falando ele começa falando sobre o ideal, e hoje, essa palavra, esse livro é do início do século, né? Do início do século XX, quando ainda tinha muito engajamento político de jovens, etc., que a gente vê agora retomar um pouquinho, mas até, sei lá, 4, 5 anos atrás, não tinha muito, né? Acho que no Brasil, em concreto, depois da Lava Jato que começou, coisas assim. Mas nessa época dele ainda tinha um bocado de, que a gente pode chamar de fervor revolucionário, que vinha sempre muito permeado por ideal. E a gente poderia falar de ideal como política, né? Você falou de uma tendência política aí desse autor. Só que, na verdade, e aí eu já chego por que a gente está comentando esse tipo de assunto numa live entre médicos, na verdade, a palavra ideal, ela não tem a ver com tendências políticas, nem sequer ideológica, no sentido de ideologia, como a gente usa ele, né? Usa essa expressão ideologia. Acho que a palavra ideal pode ser usada, e eu acho que é como ele está usando também, no sentido de uma meta de perfeição, vamos dizer assim. Né? E isso não tem a ver só com a política propriamente dito, mas sim com um ideal de estilo de vida, alguma coisa profissional, algum modo de ser, alguma coisa espiritual, moral, etc, etc. Então, assim, e é interessante que, não é novidade para ninguém isso aqui que eu vou dizer, falar de ideal muitas vezes evoca uma postura um pouco de cinismo para algumas pessoas. Assim, fulano é um idealista, né? Como se estivesse fora da realidade. Mas, na verdade, esse autor ele vai discorrer isso ao longo das próximas frases aí, desse trecho que a gente está comentando. Ele fala, olha, sem ideal, você não é nada. Você é um cara medíocre, no sentido de que você fica aqui, medíocre no sentido na média. Sim, mediano. Okay? Mediano, Ser mediano não é propriamente ruim em alguns aspectos. Não tem problema, você não precisa ser top em tudo, né? Então, você vai acabar sendo mediano em algumas coisas. Mas aí que tá, é aonde você põe o ideal que vai determinar a sua meta de excelência, vamos dizer assim. Né? Falar desse tema, não tem como não falar desse tema e não lembrar de um outro texto maravilhoso, sem querer fazer a digressão. Você já sabe qual é, um texto chamado O Abandono dos Ideais. Que é um texto escrito pelo Olavo já há mais de 30 anos,
que é sensacional. Eu convido todos vocês a ouvir, não importa se vocês gostam do Olavo de Carvalho, sim ou não, mas assim, não tem como você não ler esse texto e não abrir um sorriso e um parágrafo não imediatamente pedir o outro parágrafo, porque é muito bem escrito. Ele fala o seguinte... Não é um texto político, né? Vamos deixar isso claro. Não é um texto político, nada político. É um texto moral. Um texto livre escrito há 30 anos atrás. E você falou, é um texto moral, mas moral não no sentido de moralismo. Não. Moral no sentido de... E aí eu fecho a minha frase. A palavra moral, assim como a palavra ideal, é uma que caiu um pouco em desuso, em que não vem fácil a nossa boca na conversa no dia a dia. Né? Ninguém fala assim, outro dia, bom dia, tudo bem? Eu vou pegar o ônibus aqui, mas olha, o meu ideal é o seguinte. Não. A gente fala isso um pouco em conversas íntimas, né? Mas a palavra moral quer dizer, no fim das contas, a arte de fazer o que é melhor. Tem um livrinho pequenininho em português chamado Moral, a arte de viver. É isso, no fim das contas, né? Tanto ideal quanto moral são coisas que todo mundo tem, sim, o seu, embora não declare. E aí o problema, minha última frase, o problema não é só não declarar. O problema é você não estar consciente do que você pensa sobre isso. Que aí você fica completamente perdido, como um navio à deriva. Né? É exatamente assim que começa esse texto que eu estou na minha frente. Quando as palavras saem de moda, as coisas que elas designam ficam boiando no abismo dos mistérios sem nome. E como tudo que é misterioso e inexprimível oprime e atemoriza o coração humano com uma sensação de cerceamento e impotência, é natural que a atenção acabe por se desviar desses tópicos nebulosos. E aí vai falar, o ideal, ele fala assim, né? O que desaparece do vocabulário logo acaba por desaparecer da consciência. Isso que eu digo, se você não, de vez em quando, dá voltas sobre isso, isso vai desaparecer da sua consciência. Né? Mas diga lá. Pois é, aí, essa foi só a primeira frase do livro, né? É um livro de, sei lá, deixa eu ver quantas páginas. De 170 páginas. Tem 170 páginas, mas a gente está na primeira fase ainda. E ele continua dizendo o seguinte, cara. Primeiro, eu gosto dessas palavras. Eu gosto porque o livro tem muita linguagem simbólica, né? Então ele fala que ele chama primeiro você ter uma mola propulsora de um ideal. Ou seja, o ideal é uma mola propulsora. E a ideia de propulsão e de mola é algo que te joga para... É algo que você coloca uma energia sobre aquilo e a energia é devolvida a você, te deslocando do seu lugar, né? Então, se você pensar numa mola, a mola é isso. Você pressiona aquela mola e ela te joga para cima. E eu adoro essa questão de você... se você dirige a sua reflexão visionária para uma estrela, ou seja, se você dirige o seu movimento para uma estrela, e você, por exemplo, está aqui e você quer ir para o céu, e o seu ideal é uma mola propulsora. Se você colocar força sobre aquilo, você pode não chegar na estrela, mas quando você perceber, você está no céu. Então, o ideal... Você está entre as nuvens. Então, assim, você tem uma mola propulsora, você tem uma força ali, você tem um ideal, você pode mirar na estrela, mas pode não chegar nela, mas aquilo ali vai te colocar nas nuvens, no céu, ou seja, vai te tirar de onde você está. Então, eu acho essa linguagem simbólica dele muito legal. E aí depois, te passo essa palavra agora, porque essa frase também é fantástica. Aí ele bota ponto. O ideal é uma chama ardente, contudo capaz de prepará-lo para as grandes ações. Alimente-a, pois se deixar que ela se apague, não se reacenderá jamais. Olha que interessante isso aí também, porque ele fala, não, uma chama ardente não é uma coisa agradável de se pensar, né? Ou seja, o ideal é uma chama ardente. Chama ardente, para mim, é dispepsia, pô. Então, o ideal será que ele é uma síndrome dispéptica? Que ela fica ali, é uma chama ardente. Tá? Contudo, ou seja, anestesia também. Pode ser uma enxaqueca abdominal, apesar dela ser uma chama ardente, ou seja, dela
queimar, ela te prepara para as grandes ações. E se ela se apagar, ela pode não se acender jamais. E aí eu penso assim, eu te passo a palavra falando disso, da questão da sensação desagradável te preparar para algo, para uma grande coisa. E a gente conversou aqui em casa lá atrás, lembra? Sobre medicina. Será que o aluno, será que o jovem precisa passar por algum desconforto, inevitavelmente, para ser preparado? E outra coisa, essa questão dessa chama, será que, fazendo um paralelo ao Viktor Frankl, isso aí também não seria um sentido? E se você apaga o sentido da sua vida, você pode ficar sem luz, porque uma chama, ao mesmo tempo que ela queima, ela também ilumina. E ele coloca depois, ela não se reacenderá jamais, como se fosse importante ter essa chama quente te incomodando, entendeu? Então, como é que você... O que você vê nessa frase? Eu acho esse livro ele começa tão bem, cara. Tão bem. Então, peraí. Falhou um pouquinho esse último aí, não chama. Não. A minha pergunta é, essa chama pode não se reacender jamais, né? Como é que você... Falhou? Não ouvi não. Tá me ouvindo? E agora, tá me ouvindo? A gente falou que tava bom o sinal, pô. É. E agora? Ixi. O pessoal tá ouvindo bem? E aí, pessoal? Oi, agora voltou. E agora? Agora voltou, né? O livro é O Homem Medíocre, do José Engenheiros. Então, a minha pergunta, Henrique, travou ou não? Tá bom, né? Não, tô ouvindo. A minha questão é uma chama ardente, contudo, ou seja, entretanto, apesar dela estar ali doendo, ela te prepara. Como é que você enxerga isso? Ó, se é uma chama, ela queima alguma coisa, né? Uhum. O que ela tá queimando? Né? O que se a gente pensar numa vela, uma vela, ela ilumina, mas para isso ela tem que se desgastar, né? Ela tem que se queimar. E a gente está vivendo uma época aí de epidemia em que os médicos estão, assim como outras, não precisa estar em epidemia, para os médicos ver que, de algum modo, tem um desgaste no exercício da profissão, né? Ele vai se queimando o tempo com sua família, às vezes queimando a sua saúde, né? Não sei se todo mundo sabe, mas muitas vezes os médicos cuidam um pouco de sua saúde, o seu descanso, etc. Né? Tem aquelas velhas piadinhas clássicas que o estudante de medicina é o cara que nunca pode sair com os amigos porque sempre está enrolado, sempre está ocupado com, enfim, plantão, estágio, estudando, etc. Então, assim, isso tudo é um gastar-se, né? É um desgastar-se, né? E isso aí é você entregar a sua energia, aí se voltando ao exemplo da mola, para aquilo te devolver de algum modo. Quer dizer, estamos falando, quando a gente fala de ideal, é inevitável, a gente fala de realização. A pessoa só vê algo como sendo o seu ideal, aquilo que ela quer se inclinar, se ela entende que aquilo é uma coisa boa. É uma coisa que vai lhe realizar, né? Então, e por um lado, interessante o seguinte, né? Por um lado, cada pessoa é única, é individual. Por outro lado, existem muitas coincidências entre quais são os ideais de um e de outro, né? Você veja, não existem 7 bilhões de ideais no mundo. As pessoas, mais ou menos, elas se agrupam de acordo com interesses, etc. Né? Então, assim, elas enxergam em algo ou em alguém uma coisa que pode realizar ela. Isso frequentemente é condensado, esses interesses, né? Essa meta de realização frequentemente se condensa numa coisa política, numa coisa religiosa, numa coisa profissional. E falando de médico, quantas vezes não acontece de que a profissão é o que move o sujeito, né? O que move o estudante de medicina, o residente, o médico. Mas quantas vezes também, inversamente, acontece de que
isso, essa chama que no início era muito, estava apaixonado pela profissão e queria estudar e ficava envolvido com algum caso mais desafiador, né? E se dava se emendava um plantão com o outro, e quando alguém chamava, vamos escrever esse artigo científico, vamos, tal, e vamos, peraí, esse tratamento não está funcionando tão bem, vamos mudar para outro. Quantas vezes isso estava numa ascendência, e aos poucos ela vai se estabilizando, esse ânimo, e às vezes até decrescendo um pouco. Né? Então, aquele texto, o Abandono dos Ideais, ele fala exatamente desse trajeto, da importância que o ideal tem na personalidade, na vida de uma pessoa, e que sem querer, por algum motivo, vai se esfriando. Né? Isso é uma coisa até bíblica, hein, Bruno? Lá no livro do Apocalipse, tem um dos anjos que aparecem, eles vão dar uns recados para as comunidades, para as igrejas locais, e falam, olha, contra essa igreja aqui, eu tenho contra ti que perdeste o ardor da primeira caridade. Quer dizer, aquele primeiro amor, você não está lá amando, querendo, quer dizer, essa chama não está tão acesa. Né? Então, de fato pode acontecer com a gente profissionalmente, pode acontecer com a gente em relação a romance, em relação à família, em relação a amizades, algum projeto social, político, né? Mas, e aí eu não me alongo muito mais aqui, mas eu queria dizer o seguinte, às vezes esse apagar da chama não é um apagar, mas é uma estabilização. Quer dizer, à medida que a gente vai ficando maduro, que a gente vai, enfim, concretizando alguns caminhos, é natural que você olhe com olhos diferentes. Aquela mesma coisa que você admira, que você gosta, que é o seu ideal. Então isso não significa que você já não gosta tanto mais, que perdeu o ideal. Não, você só está em outro modo de vida. Né? Eu vejo assim. Então, na prática, o que isso quer dizer? Não tem problema que o exercício profissional canse. Não tem problema. Não significa que você não gosta mais. Está em outra fase. Né? Não tem problema que às vezes ficar com a família, com os filhos, seja um pouco desgastante. Normal. Né? Ninguém se escandalize, se desespere por isso. Sim, não tem problema que às vezes, poxa, eu gostava tanto aqui desse hobby, sei lá, de literatura, ou desse esporte, agora eu não gosto tão mais. Tá? Olha, está em outra fase. Não, né? é normal. Não... Pois é. Então, eu acho que isso é muito importante pro médico, isso com 5, 10 anos de formado. Não sei o que você acha, mas é uma fase em que às vezes ele meio que pós-residência e tal, isso pode ficar um pouco esmorecido, né? Não desanimem. Acho que é importante ter noção disso aí. Sim, eu acho que uma coisa é a rotina, uma coisa é o cansaço, outra coisa é o desconforto que a sua luta diária te causa. Isso não tem a ver com apagar a chama do ideal, né? Isso aí são coisas diferentes. Está vendo com outra fase de vida. E eu acho interessante ele falar isso. É uma chama ardente, contudo capaz de te preparar para grandes ações. Ele não falou assim, o ideal é uma rosa perfumada que te prepara para uma grande ação. Não, é uma chama ardente. Ou seja, ele já começa o livro dizendo que você que tem o ideal, você está tirando uma brasa do fogo e vai começar a lidar com isso. Você não está colhendo uma flor perfumada de um jardim, né? Então não é disso. A relação simbólica é outra. E ele continua, e esse livro também é interessante, porque ele faz uma série de alusões a diversos livros e personalidades da história. Sim. E ele fala que, ainda falando do ideal, né? Só se vive realmente através dessa partícula de sonho que se sobrepõe ao real. Ou seja, então eu te passo a palavra para falar disso. De certa maneira, ou melhor, ele está sendo muito claro que claro que a gente sempre fala o Ítalo fala muito disso, o Olavo, o Jordan Peterson, da sua instalação na realidade, que é necessário entender a realidade, que a realidade se impõe. Porém, o José Engenheiros ele fala que ele só se vive realmente através dessa partícula de sonho, que se sobrepõe, não é se impõe, não é supera, não é muda, não. Se sobrepõe ao real. E aí, o que você acha disso?
Então, eu anotei exatamente essa frase, né? Desse trecho que você escolheu, eu anotei exatamente esse trecho aí. Partícula de sonho, ideal sobre o real, e em outra, mais à frente, ele ainda diz o seguinte: para além do simples real. Então, assim, uma das coisas que frustra o ideal é quando você vê que, olha, aquilo que, primeiro, que a realidade acaba sendo mais forte que o ideal, por isso eu o abandono, acabo vivendo uma certa espécie de cinismo e até sarcasmo. Ah, isso aí um dia eu acreditei nisso aí, hoje em dia eu acho que não. Todo mundo faz assim mesmo, quer saber? Ah, perdido por um, perdido por mil, chuta o balde. Veja, o problema do ideal é você achar que ele se contrapõe ao real. E talvez aí eu até me permito, ousadamente, discordar da maneira como ele coloca esses termos aí. E eu acho até que no próximo item ele deve dar uma ajustada nesses termos, não sei. O próximo item na página 14, ele vai justamente falar sobre a experiência do real. A linha é sobre um idealismo baseado na experiência. Então, assim, já que você está citando um autor dessa tendência ideológica aí, um autor mais de esquerda e tal, eu me permito citar outro. Eu acho que é o Eduardo Galeano, não sei, algum professor, algum autor de história brasileiro, que ele uma vez fala sobre o ideal, ele fala de uma maneira interessante. Ele fala assim, para que serve o ideal? Você chega perto, ele se afasta. Você tenta se esforçar por realizá-lo e ele parece mais distante. Quanto mais você emprega esforços, recursos, ele nunca é atingido completamente. Então, para que serve o ideal? Ele diz, para isso, para você caminhar. Então, o importante é saber que o ideal é que ele deve se amoldar ao real. É que ele nunca vai ser atingido totalmente. Né? Então, esse ideal de profissão, quero ganhar um Nobel. Calma. Não, eu quero ter uma família maravilhosa e que vai ser perfeito e nunca vai ter briga nenhuma. Olha, não significa que não é possível ter uma excelência nesse âmbito, mas não vai se frustrar achando que tudo vai ser rosas, né? Então, a gente tem que ter a cabeça nas nuvens, mas os pés muito no chão. Né? E isso não se contrapõe uma coisa à outra. Né? Se sobrepõe, né? Se sobrepõe, talvez? Ok, tudo bem, pode ser. Então, se você não tiver motivação, aí a frase é do Galeano mesmo. Se você não tiver, não que eu gosto muito desse autor, mas a frase dele é boa. Mas eu acho que o Galeano é brasileiro, eu acho que ele é venezuelano, sei lá. Eu achava que ele não era brasileiro, não sei. Ah, não? Bom. Não, mas enfim. Mas então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente, por um lado, pode ficar deslumbrado com um ideal porque acha que ele é plenamente alcançável. E no outro extremo, a gente pode ficar desesperado porque a gente vê que aquilo que a gente imaginava não é possível de ser alcançado em grau nenhum, em hipótese nenhuma. Né? Então você veja, a palavra desesperado tem a ver com não ter esperança. Você não espera mais nada. E que triste é alguém que não espera mais nada. Você vê aí, poxa, a gente está em época de isolamento, todo mundo meio triste, sem ter contato com os outros, não podemos fazer as coisas. Outro dia alguém falava, pô, sexta-feira minha rua era super animada, sexta-noite aqui, agora é um vazio só, que dá dó. Então, veja, isso não vai ser para sempre. Né? Apesar de ter uma ou outra previsão mais catastrófica, de durar muito, a gente sabe que vai durar uns meses. E depois as coisas vão voltar ao normal. Ou seja, eu espero que a coisa vai se resolver. Eu me apoio nisso, a minha expectativa é essa. Né? Então a gente nem pode ter uma esperança cega, uma ilusão pueril, nem por um lado, um cinismo amargo e talvez até desesperado, quase escatológico, do tipo, quer saber, dane-se tudo, não vai dar para realizar nada esse ideal. Claro que dá. Não, pode falar. Não, é isso. Não, e seguindo aqui, né, ele fala mais duas frases também, eu adoro isso, né? Ele fala com uma linguagem bem simbólica, ele fala que o ideal é Uruguai, isso aí. Que o ideal... O que a gente está falando é o homem medíocre. O homem medíocre. Alguém perguntou aí. Ele fala que o ideal é o lírio do seu brasão, é o adorno do seu caráter. Aí depois ele cita
uma série de circunstâncias reais. Por exemplo, falando do ideal, sinais incontestáveis de quem tem o ideal seria você, por exemplo, ter um aperto na garganta quando você se lembra da cicuta imposta a Sócrates, da cruz içada por Cristo, da fogueira acesa para Bruno, quando você lê um diálogo de Platão, quando você, enfim, lê Romeu e Julieta. Em suma, quando você fica diante da virtude dos santos, da atitude grandiosa dos heróis e dos gênios, e você inclina-se em direção aos criadores da verdade e da beleza. Uau. Então ele fala, isso é fantástico, então ele fala que ter um ideal, de alguma maneira, te conecta com os gênios, heróis e santos. E ele coloca num pacote isso, né? Serão as virtudes do herói, as virtudes dos santos, as atitudes grandiosas dos heróis, e isso te inclina diante da verdade e da beleza, dos criadores da verdade e da beleza. Então, é muito bonito. Não, é lindo, porque, na verdade, o que ele coloca aí? E aí, entrando na questão pós-moderna de não haver verdade absoluta, ele é um autor de esquerda e que ele traz uns conceitos absolutamente conservadores, né? Hoje, depois eu comento isso daí. Não, de certa maneira, esse discurso dele, ele traz algo que sai da boca hoje de pensadores conservadores, como o Roger Scruton, que ele fala do porquê a beleza importa. Exato. Ou seja, se ele está falando de verdade e beleza, né, ele está dizendo que existe a verdade e a beleza, né? E se ele está dizendo que... E se ele está atrelando a verdade e a beleza aos santos, aos heróis e aos sábios, ele está subindo o sarrafo. A beleza e a verdade, então, não vem de outras pessoas. E todo mundo que tem um ideal, e aí vamos pegar as 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo que tem um ideal, de alguma maneira, ou pela arte, ou pelo heroísmo, ou pelos sábios, ou pela literatura, ou pelos santos, sente aquele embolo na garganta quando fica diante deles. E às vezes nem sabe explicar por quê, né? Uhum. E o que você fala disso? Porque não sabe explicar por quê. Porque tá vendo que aquela pessoa, de algum modo, está realizando o ideal, de algum modo, em algum aspecto, né? Profissionalmente, puxa, como eu admiro esse professor. Ou então, um herói, putz, olha o que ele fez aqui. Hoje eu coloquei, confessar uma coisa aqui, hoje eu coloquei um trecho do Rambo para minhas filhas. Trecho de 5 minutos aqui. E elas ficavam assim olhando, porque viu que aquele homem forte era o herói, estava salvando outras pessoas e tal. Então, da onde vem essa admiração? É que você identifica que aquela pessoa está realizando algo que você admira. Em algum grau. Só um parênteses. Rambo foi muito importante para mim, cara. Porque Rambo, na minha infância, me mostrou que existia o mal. Então, assim, o Rambo mostrou isso no filme. O Rambo é um excelente filme. O Rambo e o Rock são... Pois cara. São ótimos filmes, cara. Vale a pena ver de vez em quando. Eu comecei a enxergar a maldade no mundo vendo Rambo, cara. Isso aí foi importante pra mim, né? Eu fui criado num apartamento no Rio de Janeiro, com leite com pera, cara. Realmente foi vendo Rambo que eu comecei a ver o mal no mundo. Mas desculpa, eu te interrompi. Você mostrou para suas filhas aí. Não, mas agora você provocou. Olha a frase do Rambo. Ele estava convidando as pessoas, vocês têm que entrar nessa missão aqui, porque é importante, vamos lá, deixa de ter medo. Ou você vai viver por nada, ou você vai morrer por alguma coisa. Frase do filme do Rambo, cara. Acho que é o Rambo 4, não sei. Então, assim, isso é o ideal, cara. Ele está falando de ideal. Sim, sim. Então, assim, você vai viver por quê? E aí eu te pergunto aos colegas, por que vale a pena a gente viver, afinal de contas? Por que vale a pena a gente se queimar como aquela vela, né, como a chama aí que ele falou? Por que, afinal de contas, vale a pena, e cada um trate de responder, de viver, de se entregar a uma mola que, por sua vez, vai te impulsionar, né?
Uhum. Cada um deve se perguntar. Então, assim, você... Quando você... Qual que era a tua pergunta mesmo, cara? A gente foi falar do Rambo aqui, a gente fez uma digressão aqui, cara. Não, a minha pergunta é... Eu tava falando, porque... lembrei, eu tava falando o seguinte, que quando a gente vê um herói, etc., ele realiza pra gente o ideal em algum grau, em algum aspecto. Né? Mas com uma atitude grandiosa. E, assim, ele realiza com uma atitude... O herói, ele realiza com uma atitude grandiosa. Porque isso é fundamental no herói, né? O herói, ele não faz uma grande coisa sem uma atitude grandiosa, né? Então ele tem uma ação grandiosa. Acho que isso é importante, né? Sim, sim. E sempre essa ação grandiosa, de algum modo, você vê, de algum modo é ele se gastando por algo que vale a pena. Uhum. Existem os 3 transcendentais lá, né? O belo, o bom e o verdadeiro. Você só gosta de alguma coisa quando se identifica nela o belo, o bom e o verdadeiro. Eu gosto de um filme, eu gosto de uma comida, eu gosto de uma pessoa, eu gosto de um hobby, porque ali você vê que ela traz algum ideal, traz alguma noção, algum gosto de verdade. Isso aqui é assim mesmo, né? Não é que isso é assim, né? Uhum. Quando você lê um livro, quando você... Esse próprio livro que a gente está falando, né? Por que você gostou dele? Porque você lê um trecho e você fala, caramba, isso aqui é assim mesmo, né? Ou seja, você transparece, salta a verdade aos teus olhos, né? Ou então, beleza, bondade, poxa, que maravilha isso aqui que alguém fez, tantos gestos, tantas iniciativas de caridade e apoio social aí nessa época de pandemia. Você fala, que legal, que bom que isso está acontecendo, né? Então, o problema é que às vezes a gente acha que o nosso dia a dia é rotineiro e medíocre demais. Eu não vou conseguir realizar um ideal com essa rotina do dia a dia, simples, às vezes burocracias, às vezes uma pessoa um pouco mais maçante, às vezes... Cara, aí vai estar o teu ideal de algum modo. Alguém dizia que você tem que converter em poesia essa prosa diária. Né? Uhum. Você tem que enxergar que ali, apesar de estar um pouco cinza, aquilo brilha de algum modo. Né? Com os anos acumulados, você vai ter orgulho dessa rotina que te parecia meio cansativa. Você vai ter... na verdade, que às vezes os filhos, por exemplo, pesam muito, mas depois de anos de... Pergunta alguém que criou os filhos aí, né? E olha com alegria, né? Então, assim, aquilo para você é um ideal, aquilo para você é, de alguma maneira, uma realização. Então, às vezes não está só nos heróis. Mas sim, não, mas bem do dia a dia. Mas Henrique, mas aí na frase seguinte, ele fala, eu não sei se você percebeu isso, mas ele fala, eu não sei nem se você falou isso por causa desse gancho, mas aí ele continua dizendo exatamente o que você falou. Ele fala, primeiro, ele se dirige já agora, ele se dirige a você no livro, né? Então ele escreve um livro dizendo assim, nem todos se extasiam como você. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha só, os outros aí podem ser medíocres, você não é. E nem todos se extasiam como você, diante de um crepúsculo, diante de uma aurora, de uma tempestade, ou de Dante, Molière, Shakespeare, Wagner, Davi, Paternon e por aí vai. Ou seja, ele fala o seguinte, você pode se extasiar diante de um pôr do sol, cara. Diante de um crepúsculo. Você pode ver beleza, verdade e o bem nisso. Então, no seu dia a dia, você pode ser, por exemplo, você não precisa ser um Shakespeare ou um Molière. Basta rir com Molière, tremer com Shakespeare, passear com Dante. Então ele não fala, o ideal vai te fazer ser Dante, ser Molière. Né? Ele fala, ele vai te fazer rir com Molière, tremer com Shakespeare. Então não é ser herói, santo ou sábio, não é isso. É identificá-los e junto com eles entrar em contato com a beleza, com o bem, com a verdade. Ou seja, esse livro é para o homem comum, cara. Não é ninguém aqui nós aqui, eu pelo menos, eu não sou santo, nem herói, nem sábio. Entendeu?
E esse livro não tem o objetivo de construir santos, sábios e heróis, mas ele fala de quem ri com eles, de quem sofre com eles, de quem vive com eles, né? Eu vejo que talvez o pulo do gato, nessa coisa dessa relação com o ideal, é o seguinte: uma coisa é você se deixar espontaneamente contagiar, mover por aquilo, é você se encantar por aquele ideal. Mas espontaneamente você pode tanto se encantar quanto se desiludir. Mas a questão do ideal é que você tem que buscá-lo. É isso que nem todo mundo acaba fazendo na prática. Você tem que fomentar, você tem que alimentar, correr atrás daquilo. Então, assim, se você tem o ideal, poxa, eu vou realizar aqui um feito humanitário, eu tenho um projeto aqui social, ou então eu quero estudar esse assunto aqui em profundidade, eu quero, na verdade, ajudar a minha família, uma pessoa doente, que eu tenho uma meta, um ideal. Outro dia eu conversava com alguém que gosta, que tem vontade de ir para o Médico Sem Fronteiras, né? Poxa, impressionante isso aí, né? Então, assim, o problema é o seguinte: os ideais existem aos montes que contagiem a gente. Mas, em algum momento, você não vai poder se dar ao luxo de simplesmente, me move aqui, por favor. O que você tem para me dizer, ideal? Você não pode deixar só na via espontânea, você tem que correr atrás, alimentar. Você tem que se propor, então, tomar contato com quem, de algum modo, encarnou esses ideais, pelo menos em algum grau, em algum aspecto. Correr atrás. Eu não sei se você está falando isso. Eu não sei se você está falando isso por causa da última frase, porque eu acho que não, acho que você está falando espontaneamente, talvez. Mas para para a gente finalizar esse capítulo, então, como que ele define o que é ideal? Vamos lembrar então. O capítulo é a emoção do ideal. Então, talvez essa linguagem simbólica, esse contato com a natureza, com a beleza, seja por conta da emoção. E ele define ideal, e aí para mim é a frase mais encantadora de agora: o ideal é uma atitude do espírito na direção de algum modelo de perfeição. Então o ideal é uma ação, é uma atitude. Não, e é em direção a um modelo de perfeição. Ou seja, o ideal tem que ter ação e tem que ter modelo. É isso que se sobrepõe à realidade. Sentar num sofá e começar a querer ser o salvador do mundo, pensar assim: eu vou fazer da minha cabeça. Então, assim, eu quero hoje, da minha cabeça, arrumar uma solução para o mundo. Isso não é o ideal, de forma alguma. O ideal, ele tem que ter uma ação, né? Ele tem uma ação e tem um modelo de perfeição. Sim. Então, é fantástico. Era disso que você estava falando, né? Eu te interrompi porque você estava falando disso. O ideal, ele não é passivo. O ideal não é simplesmente... E outra coisa, você se encantar, você rir com Molière, tremer com Shakespeare, isso aí é uma sensação. Isso não é o ideal. Talvez seja uma sensação sintomática de quem tem isso, mas... Isso, perfeito, exatamente. Não é o ideal. Não basta ter isso. Se você não alimentar, se não tiver a tal atitude, ele vai, a chama vai apagar, vai esmorecer. Vai. E se não tiver um modelo, né? Eu não posso deixar de ler esse trecho aqui, cara. Olha que sensacional. É do Rambo, não? Já que você conceitou... Não é do Rambo, não. Já que você conceitou o ideal, esse trecho aqui também conceitua. Aspas. Denomina-se ideal a síntese em que se infundem numa só forma e numa só energia a ideia do sentido da vida e do preço da sua realização. Disse que um homem tem ideal quando ele sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja, e quando está firmemente decidido a ir nessa direção. E aí, completando, o ideal é condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersa em aspirações fortuitas e esforços estéreis. Miragem e emblema, sua visão nos dinamiza, nos eleva e enobrece. E é sempre a lembrança do seu apelo que nos reergue após cada erro e cada desengano. Por fim, o ideal é semente de juventude e revivescência e tem um poder coordenante voltado para o futuro, um poder curativo voltado para o passado. Porra, forte, né? Ou seja, meu filho, se você está aí sentado achando que
só porque você pensa em coisas boas você tem um ideal. Não tem. Não é. Perfeito. Se você gosta de coisas... Por exemplo, sofrer com um gatinho sendo atropelado, com uma criança doente e com as mazelas do mundo, isso é natural do ser humano. Até pessoas ruins têm isso. Ter um ideal não é isso. Não é isso. Exato. Ter ideal é uma ação. Né? É uma ação. E são aquelas perguntas que se faz diante do espelho, né? Quem eu sou, onde eu quero chegar e o que eu estou disposto a perder. Eu acho que o Ítalo fala isso. Acho que é isso, né? Você vê, isso aí que você está falando, você está distinguindo o sentimento de uma atitude. Né? Sentimento não é bom nem ruim. Né? Desculpa colocar nesses termos aqui, mas um crápula, um grande fascínora, sei lá, pega um Hitler da vida, ele tinha um ideal dele. O ideal errado, o ideal maluco. Mas ele chamava de ideal. Mas assim, é o sentimento que ele tinha por uma coisa, que eventualmente se convertia em atitudes. Né? Mas aí que tá. Não basta você ter um sentimento, você tem que ter um modelo, alguém que se mirar, e você tem que ter uma atitude para aquilo. Né? Acho que você colocou muito bem. E aí só um contraponto em relação ao Hitler, por exemplo, ele poderia ter uma atitude, mas ele não tinha um modelo de perfeição, né? Vamos lembrar assim, mas ele pensava, vou falar de uma forma bem grosseira, ele pensava que moldar o mundo em cima do povo austro-húngaro ia ser o ideal, ia ser o perfeito, né? Mas o Hitler foi um cara, se você for pegar a biografia dele, ele só teve contato com a literatura austro-germânica, se não me engano. O Hitler sempre negou e refutou, por exemplo, a literatura espanhola, Cervantes. Tá? Então vamos pensar, como é que um sujeito que quer criar uma regra para a humanidade não entra em contato com a literatura do mundo todo? Ou seja, ele não teve um modelo de perfeição. Uhum. Então, e aí eu acho que se a gente continuar na questão de modelo de perfeição, a gente acaba chegando em Cristo. Não tem jeito. Eu acho que a gente não tem como, sabe? E de certa maneira essas pessoas, e eu acho que a soberba, eu li isso há pouco tempo, a soberba ela é a tentativa contínua de destronar Deus, né? De tirar Deus do trono dele. Então, a partir do momento que esses elementos entram e eles mudam o modelo de perfeição, deixa de ser o ideal. Então, o ideal ele exige um modelo de perfeição. E esse modelo não depende de pessoa para pessoa. E aí é um ponto que eu acho que é muito interessante. O modelo de beleza, de bem, de verdade, não é relativo. Eu não posso relativizar isso, né? Eu não posso dizer assim, o Hitler teve o ideal. Não, ele não teve. Ele não tinha um modelo de beleza nem de perfeição. Entendeu? E eu acho interessante porque tem essa exigência do ideal, né, de ter um modelo. E se existe um modelo de beleza e perfeição, beleza e perfeição são conceitos sólidos, né? A gente não pode ficar relativizando isso demais. Acho que vale a pena assistir realmente, como você citou, o Roger Scruton, e vale a pena quem não viu assistir lá aquele vídeo já clássico, né? Bem conhecido, né? Que é Why Beauty Matters, né? Por que a beleza importa, né? Ele discute bastante esse assunto. Tem um documentário, tá no YouTube de graça, né? 50 minutos de documentário, Por que a beleza importa. É fundamental, é fantástico, fantástico. Eu acho que a gente encerra o nosso capítulo hoje, né? Qual que é o próximo item aí? Esse que a gente falou, né? O próximo item do livro para semana que vem ainda tá na moral dos idealistas, né? Então tem que ficar claro. O próximo item é sobre o idealismo fundado na experiência. Uhum. Aí é um capítulo um pouquinho maior, porque ele tem 4 páginas, né? Esse aqui teve meia página. E você vê que meia página dá tempo para você ficar falando quase que uma vida, né? Exato. Maravilha. E eu também reforço aí a dica de lerem esse texto aí. Está disponível na internet, só colocar O Abandono dos Ideais. Muito bem feito. E também lembro que, para quem quiser ser avisado dessa nossa próxima live aí, pode colocar lá
lá no meu bio aí do Instagram, tem um linkzinho para eu aviso depois. Considerações finais, Henrique. Considerações finais, né? Eu acho que vale a pena cada um escrever no papel, caneta e papel, não é só pensar um dia no chuveiro. Tinha um amigo meu que dizia, não, Henrique, eu penso todo dia um pouquinho no chuveiro, eu gosto de pensar na vida. Pô, cara, pensar no chuveiro é muito pouco, tudo bem, mas tem que colocar no papel, né? Se eu tenho algum ideal, você vai ver que não é tão claro para a pessoa. Para a maioria das pessoas isso não é claro, hein? Aonde eu quero chegar, estou fazendo as coisas que eu faço, e não tem problema não ser claro. O que eu estou disposto a perder, né? O que eu estou disposto... Pois é. Então, eu vejo que uma coisa que a gente não falou é isso. Essa questão do ideal, às vezes, vai ficando clara para uma determinada pessoa à medida que ela vai vivendo, trabalhando, procurando melhorar, procurando servir os outros com a sua profissão, procurando, enfim, se desenvolver no fim das contas, né? Então isso vai ficando claro, né? E não só pensando. E para finalizar também essa questão do disposto a perder, eu também acho que às vezes a gente tem a sensação que a pessoa que está disposta a perder determinada coisa, determinada situação, ela perde isso com muita facilidade. Que é assim, então olha só, eu estou disposto a perder tal coisa. Aí você pensa assim, já que eu estou disposto a perder, não vai ser doloroso. E não é assim, né? Quando você está disposto a perder algo, quer dizer que você vai chegar, caceta, eu vou perder esse negócio, vou me ferrar aqui. Aquilo te causa um incômodo muito, muito grande, aquilo te faz sofrer, aquilo dói, mas você ainda assim perde. Então não é leve. A gente tem uma tendência a achar que os heróis, os sábios e os santos, eles tiveram uma trajetória fácil de compreender, né? Mas não. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu sou médico, eu sou professor de uma faculdade, de uma universidade federal. Hoje teve uma convocação para trabalhar com o coronavírus. Eu demorei até eu entender que eu tinha que ir, e realmente eu tenho que ir, eu vou. Eu fiquei incomodado pra caramba. Eu falei, porra, eu vou pra esse negócio, eu posso pegar esse negócio, eu posso morrer, ninguém sabe o que é e tal. Não foi aquele negócio assim, sou herói, estou disposto a perder minha vida por isso e vou. Não, cara. Isso é um negócio que você vai puto, você não quer. Você vai, mas você tem que ir, pô. Então, assim, não é algo que você vai... Aí eu passo a palavra para você para a gente finalizar dizendo o seguinte, às vezes um guerreiro, sei lá, um general, ele não tá lá na batalha, em cima do cavalo dele olhando, feliz e confiante. Ele tá lá assim, puta merda, tô ferrado aqui. Exatamente. Vamos fazer, não dorme, e tem que tomar cachaça de noite, tá xingando todo mundo e briga com todo mundo. No final das contas o negócio anda, né? Ou ele morre também, então não é uma coisa, não é romântico nesse sentido, né? Exatamente. Eu finalizo com um pensamento aqui para cada um levar para casa. Isso aqui distingue as pessoas. O esforço que elas toleram padecer pelos bens que elas não toleram perder. Aí cada um pode completar o seu aí. Bom, então, muito bom. Até quarta-feira. A gente continua nessa pegada. Dentro de 3 anos a gente acaba o livro. Vai passar rápido, você vai ver.